Deixa eu te explicar por que que eu quero fazer isso, essa entrevista com você. Muitas pessoas me perguntam da onde vem esse conhecimento, tipo, onde eu aprendi, tudo que eu falo sobre imóveis, tudo que eu falo sobre consórcio, tudo que eu falo sobre financiamento. E eu sempre falo, porque meu sogro me ensinou, porque meu sogro. E aí as pessoas querem saber quem que é meu sogro, né? Porque Não, assim... não é que eu ensinei, de certa forma eu forcei você a fazer parte da coisa, né? Porque eu recordo que eu estava forçando, e com certo receio, porque a gente sempre fica, né? Quando força a barra, você fica com receio de as pessoas passar, enquanto não acabar o compromisso, ficar te xingando, né? Cada vez de pagar. Mas eu aprendi desde sempre que se você não tem compromisso com, vamos pôr, dívida, né, entre aspas, porque não se trata tanto de uma dívida, né, você não adquire nada. Ou seja, ou você submete, né, a sacrifício, mais uma vez, entre aspas, né, ou você não adquire nada, ou você não vai construir patrimônio. E eu lembro que você era contra, né, quando eu cheguei para você e para o Lucas, né, e apresentei a condição do consórcio, que foi o primeiro apartamento que vocês conseguiram Sim. adquirir, né, foi através do consórcio. Foi. E você colocou muito receio, muito medo, e eu forcei a barra. Eu acho que mais tarde um pouco você reconheceu que tinha feito um negócio bacana, Na né? verdade, eu reconheço várias coisas, Mário, porque assim, eu acho que na nossa relação, a gente teve vários pontos onde a gente discordava e eu sempre fui muito aquela filha mimada e bocuda. E eu reconheço isso, eu olho pra minha história Mas com ninguém é dono você de e eu, razão eu nenhuma, né, reconheço, Lúcia? mas eu me comportava como se eu fosse. Não, mas ninguém é dono da razão. Sabe o que acontece? Eu vejo assim, o mercado financeiro, as coisas elas se modificam tanto e tão rápido que muitas das vezes, se você fica ali empacado com aquela ideia fixa que você sempre carregou contigo, você pode estar causando um terrível engano, né? Porque eu pondero muito isso, porque quanto que eu já não fui provado para mim mesmo que, ou seja, alguém provou para mim que eu estava errado naquele posicionamento. E você, cada tempo que você vai reconhecendo que de fato você estava errado, então você pondera mais, cada tempo mais, a possibilidade de estar errado, né? Então, a gente tem que ser flexível e sempre tentar analisar, estudar, seja lá o que for apresentado para você, né? Estudar é a melhor coisa, né? A melhor resposta Mas para tudo. acima de qualquer coisa, nós vivemos num país que desde que eu iniciei meu trabalho em 1985, dentro do consórcio, a maior dificuldade que se tinha aqui era a questão da inflação. A inflação ela gera juros, né? É caro. A captação do dinheiro é caro. Ou seja, para quem tem a disponibilidade e vai realizar uma aplicação, hoje tem aí oferta, para quem assiste o Instagram, vê lá, oferta de 1,2, 1,3, 150% do CDI e assim vai, né? Esse dinheiro ele já está sendo oferecido para captar de maneira cara. Ou seja, para quem quer pôr a mão nele, vai pagar caro. Não tem para onde correr. É o financiamento, ou seja, o banco ele é o intermediário entre pegar o dinheiro de quem tem a disponibilidade e oferecer para aquele que está necessitando. Então, dentro de ele pagar o que aplicou e oferecer para quem está necessitando, ele tem também a comissão ou o ganho dele, né? Então, quanto que não aumenta? Então, a gente tem que fazer essa conta. Se você tem uma oferta de mercado de 1,2, ainda tem que ofertar lucro para o banco, a quanto chega na mão de quem está captando o valor? E o consórcio, ele deu certo, ele funciona porque não tem cobrança de juros. Ela é uma coisa à parte, né? Existe a taxa administrativa, o que o banco ganha ali, que na época que você Banco, começou a trabalhar... administradora, né, no caso. Quando você começou a trabalhar com o consórcio, essa taxa era muito menor. Hoje a gente vê taxas administrativas em torno É mais ou verdade. menos de Mas assim, 25, mas são 20, muitas até diferenças. 30% tem, né? São muitas diferenças. Na época, quando foi criado o consórcio, o único intuito era avolumar a venda de carro. Não era o intuito De ter de crédito. imóvel. Hoje em Não. dia tem consórcio para tudo, Mário. Tem consórcio para Tupperware, para cirurgia plástica, para celular. Então, Tem de eu tudo, recordo né? que era para carro e o único objetivo era esse, era criar o crédito para a pessoa adquirir o carro. É uma opção para ela correr do financiamento. Não existia consórcio para imóvel. Ele veio bem mais tarde. Ele veio, eu creio que eu vou dar um chute aqui, próximo do ano 2000, veio bem mais tarde. Eu falo próximo, talvez 1990, 95, alguma coisa assim, né? Mas demorou vir o imóvel. É porque enxergaram a viabilidade. Poxa, para se carro, para automóvel funciona, para caminhão, por que não vai funcionar para imóvel, né? E claro que funciona. E assim foi indo, né? E você viu, então, dentre as mudanças que você viu acontecer dentro do mercado de consórcio, além da questão das taxas terem mudado, dos tipos de consórcio, as categorias de compra, tudo, você vê muita coisa, os prazos, tudo isso mudou. Um dos principais alteração que aconteceu no consórcio
consórcio foi a quantidade de participantes em um grupo, né? Porque assim, se é pouco participante, a arrecadação ela se torna pequena, isso prejudica, né, o volume, a quantidade de contemplação. É necessário que tenha um limite, porque se você deixa em aberto, a quantidade que for entrar, a arrecadação vai ser boa, mas esse grupo nunca vai cair o lance, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, no início, toda a formação de grupo, quando ele tem um prazo mais extenso, é normal os lances maiores. Porque aqueles que têm uma condição ou pretendem ofertar um lance maior, são os primeiros a ser contemplados, né? E naturalmente a gente vai imaginando que vai ficando para frente, né, para trás, na sequência, aqueles que ofertam um lance menor. E se você tem muita vaga, um grupo muito extenso, cada tempo que o grupo começa a ficar bom, começa a cair esse volume de lance, esse percentual de lance, você tem muita vaga no grupo, vai entrando gente nova, porque ele analisa, ele fala, eu tenho chance de entrar no grupo que está em andamento, que eu vou encontrar um lance menor, então ele vai para esse grupo, né, e vai lá e dá um lance superior a que o pessoal ali está dando. Aí você acaba o quê? Prejudicando aquele que vem participando do início, está esperando o lance ter queda para ele poder ter a chance dele contemplar no lance, né? Então, assim, o meio termo ele é muito bem-vindo, ou seja, algo em torno de 600, 650 participantes é o ideal, para que você tenha uma arrecadação bacana e que tenha uma limitação de vaga, né? Uhum. Chega um momento não existe mais vaga no grupo, aí a tendência é ir sempre tendo queda nesse volume de lance, nesse percentual oferecido. E quando você começou a trabalhar com o consórcio, você teve vários colegas que começaram junto com você. Foi. Essas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas continuaram ou você viu o pessoal indo para outras áreas? Existe uma situação que, pelo menos para mim, existe hoje empresas que oferecem o trabalho como funcionário, né, empregado. Mas quando você vai analisar, você é quem paga para você mesmo esse registro, o custo mensal, né? Uhum. Por quê? Porque é tirado da comissão, você tem uma comissão bem menor. Então você acaba trabalhando por conta, vamos dizer assim, é um prestador de serviço. Agora veja, quem é que gosta, né? Isso aí é uma cultura do nosso país. Aqui em nosso país, quem que se sente confortável de iniciar o mês sem a segurança de chegar no final do mês e ter o valor necessário para cobrir as contas, né? Ou seja, depende só de você, depende do seu desempenho, do seu trabalho para você conseguir fazer a arrecadação necessária para cobrir o seu orçamento do mês. Então, por conta disso, o pessoal sempre procurou trabalhar como empregado, na verdade, né? Para ter um salário, um ganho já definido mensalmente, né? Na maioria das vezes, bem menor, né, do que você consegue trabalhando por sua conta. Para quem se sujeita a se tornar um empresário, trabalhar por conta num contexto geral, seja lá qual for o segmento, a chance de ganhar mais dinheiro. Mas não existe a garantia de se ganhar o básico necessário para pagar as contas, né? Então, por conta disso, a galera não fica. Eu diria que, para dar uma resposta, eu conheço, olha, eu acho que nos dedos de minha mão aqui dá para contar quantos da época que veio comigo, porque afinal de contas eu estou completando 40 anos, né? Eu passei a conhecer mais pessoas quando abriu aí o caminho do WhatsApp. Que aí você passa a ter contato com absolutamente todo mundo do país, né? Então a gente tem contato com de tudo quanto estado que existe no país, pessoal que é do segmento. Aí sim, aumentou muito esse número de pessoas que vêm há muito tempo. Mas que iniciaram comigo, uma meia dúzia no máximo, que eu sei que está desde a época. E por que você acha que as pessoas desistem? É muito difícil? É insegurança, né? Insegurança, só isso. É difícil. Eu acho que qualquer trabalho é difícil, né? Não tem um trabalho fácil. Ao longo de minha vida eu vi pessoas que trabalham, que muitos almejam estar nele, se queixando, né? Ou seja lá qual for o produto, o assunto que você mexe, ele te cansa, né? Chega uma hora que você começa a se sentir cansado nele, mas a persistência tem que estar presente. Então eu vou usar uma colocação melhor. A necessidade. A necessidade faz com que você permaneça, que você cresça e se imponha, né? Porque é aquilo que a gente fala, se você se permanecer solteira, a sua necessidade é menor, então você acaba empenhando menos. Quando você se casa, você assume novos compromissos, né? E não é coincidência você crescer, a pessoa quando casa cresce. Então quem fica solteiro, no contexto geral, fica meio que estagnado. Se você começar a pensar em pessoas solteiras que você conhece, mas porque fica tranquilo, não tem compromisso. Vai até onde a ambição dela leva, né? Aquele compromisso dele ficou num estágio menor, ela ficou por ali, tá bom, tá resolvido. Agora, arrumou uma casa, uma família, aumentou a necessidade. Vai dedicar mais, vai ganhar mais dinheiro, não tenha dúvida. Vai fazer acontecer. E quando vem filho, então nem se fala, né? Aí vira um leão. E você acha, Mário, que o seu sucesso com o consórcio foi porque você foi bom vendedor, um bom gestor de equipe, ou porque você soube aproveitar as oportunidades que teve no mercado? Para mim ser muito honesto, eu aproveitei muitas oportunidades, porque
oportunidade surge para qualquer pessoa, né? É igual o cara que trabalha com imóveis, o corretor de imóveis, né? O cara que trabalha com imóveis, quando ele tem condições e ele vê um imóvel bom para comprar, reformar e revender, ele vai fazer bons negócios, né? Exatamente. Você fez bons negócios com o consórcio. Eu diria que eu fiz bons negócios. Eu acho que eu tive a oportunidade Assim, bom vendedor, eu não me julgo um bom vendedor. Não, ele só foi primeiro de vendas várias vezes em várias administradoras, mas assim, mas então, ele é super humilde. Como vendedor, no período de vendedor, eu nunca fui o vendedor primeiro lugar, mas eu consegui ter equipe de venda em primeiro lugar por muito tempo. O primeiro que foi destaque foi com o consórcio Fiat. Era dentro da concessionária, mas fomos por anos a melhor equipe de venda. Depois eu passei a trabalhar já independente da concessionária, passei a trabalhar com a corretora, aí já trabalhava com imóvel, com automóvel. Eu conseguia sempre um padrão bacana, uma equipe forte. Então eu creio que eu conseguia formar equipe boa e estava sempre atuante, né? Estava junto. Você teria paciência hoje de começar formando equipe, fazendo treinamento? É difícil lidar com pessoas, né? E tem vontade de fazer treinamento para alguém, Mário? Ou você já não quero mais, deixa que a gente faz? Faria, se me surgisse assim, vamos dizer, que você venha formar equipe e tem essa necessidade, venha me pedir, eu vou, com bom grado. Mas assim, por minha necessidade não, porque graças a Deus eu não tenho essa precisão, né, vamos falar assim. Que bom saber, eu vou pensar numa equipe aqui. E te fazer uma outra pergunta, Mário. Tá. Eu lembro várias vezes a gente conversou a respeito assim do quão é importante, quão é legal de se fazer investimento em imóveis, né? Tá. E você sempre investiu em imóveis? Olha, eu penso assim, ó, o dinheiro, se você põe na ponta do lápis, vamos dizer que você tem uma disponibilidade de R$2 milhões e você faz a conta lá, caramba, mas se tem um rendimento de 1,2, isso aqui vai me render aí ao mês valor suficiente para me viver, né? Mas a gente precisa lembrar que esse rendimento, na maioria das vezes, ele é malemar suficiente para poder se manter o poder de compra desse dinheiro. E se você fizer a subtração dele mensalmente para uma necessidade ou por um gasto, que seja lá qual for, você está enfraquecendo o poder de compra desse valor. A realidade, eu vi situação, exemplo, eu vou dar um exemplo. Teve um cliente que contemplou no consórcio, uma vez o valor, o crédito disponível, contemplado, ele fica aplicado a seu favor, ele vai render a seu favor. Eu presenciei, o cliente depois de 2 anos, ele não usou o crédito, ele deixou parado, o rendimento somando ao que ele tinha direito, e quando ele deparou o imóvel, tinha ultrapassado o valor que ele tinha lá disponível. Então, o imóvel que ele compraria hoje com R$500 mil, passou 2 anos, passou a ter o valor de 800. E o valor que estava lá corrigido ia para 650, eu estou dando exemplo, não estou falando números corretos, mas era bem isso. Ou seja, imóvel, um patrimônio concreto, ele não deteriora, ele valoriza no contexto geral. E se você se utilizar dele para alugar, ele vai te gerar uma renda. Além da renda que ele te gera do aluguel, ele corrige automaticamente, porque o déficit de moradia, de imóvel que existe no nosso país, sempre vai ser pesada, sempre vai ser alto, né? Então sempre falta imóvel, sempre falta moradia. A casa própria que almeja, né? As pessoas almejam adquirir. É o sonho do brasileiro, né? É o sonho do brasileiro adquirir imóvel, né? A moradia, a casa, né? A casa própria. A minha experiência diz que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi investir em concreto. Isso me deu uma estrutura muito boa. E me fala uma coisa, eu sempre ouço você falar de quando os seus filhos estavam fazendo faculdade, e isso eu levo para mim como um exemplo. Então, quando os seus filhos estavam fazendo faculdade, você se viu numa situação onde você se apertou um pouco com o rendimento mensal, né? E aí você colocou um imóvel que você tinha para alugar, que estava alugado, você colocou ele para vender, para você conseguir levantar dinheiro para pagar a faculdade das crianças. Foi uma época de transição. Eu tinha lá um imóvel que eu havia adquirido com o objetivo maior da minha sogra morar nele. Nesse inteirinho ela morreu, o imóvel estava ali ainda. Claro que eu não queria me desfazer, mas a necessidade ela bateu forte. Eu vendi para investir no estudo dos meninos, né? Eram 3 na faculdade. Mas vê como que é interessante isso. Essa época eu trabalhava dentro de concessionária Fiat, e nessa época houve uma explosão de financiamento, onde a concessionária ela tinha um retorno imenso a cada carro que ela financiava. Então, exemplo, ela tinha uma tabela lá que o menor número, a menor taxa que ela podia oferecer para o cliente deixava um retorno para ela de 15% do valor financiado. E se o vendedor conseguisse forçar uma taxa maior, aumentava esse percentual.
e começava a dar uma comissão melhor para ele também. Então todo carro que nós conseguíamos vender e entregar através do consórcio era prejuízo para a concessionária. Porque a concessionária recebe comissão pelos carros financiados. Naquele período. Até hoje tem, né? até hoje Eles tem. recebem, né? Não é como naquela época, que era uma Sim. tabela livre. Hoje existe uma limitação. Acho que o próprio governo tomou uma atitude, né, para limitar, porque aquela coisa começou a tomar proporção. Eu cheguei a ouvir falar 25% de retorno, é um negócio meio barbaridade, né? Mas é isso, o consórcio ele entregava na tabela, né? Existia essa condição. E real, você chega ali para comprar à vista ou comprar no consórcio, não tem diferença. Você tem o poder de barganha para discutir, negociar preço, porque está pagando à vista. A administradora chega lá, paga, mas é à vista. Então você tem o poder de barganha. Para a concessionária naquele período não era interessante, ela queria vender financiado. Então nós perdemos a colocação dentro da concessionária até que eu consegui me encontrar numa condição nova, né, que aí foi trabalhar na corretora, né, nós fomos para um espaço nosso, até que a gente conseguiu se encontrar, eu me apertei. Eu não podia deixar a faculdade das crianças em aberto, né, dos meninos. Então um recurso que eu tinha foi a venda do imóvel. Mas eu rapidamente, com o consórcio, eu consegui repor um outro. Então, para minha consciência, eu falei, eu não diminuí meu patrimônio. Eu consegui conservá-lo graças ao consórcio, que eu tinha uma cota de consórcio, eu quitei ela. Quer dizer, eu contemplei ela e consegui adquirir um novo imóvel. Você investe em consórcio, Mário? Isso aí é meio que viciante, né? Eu tenho Nem aqui, ó. fala. Eu tenho. Você sabe por quê? Tem uma explicação bem legal. Eu tenho aqui uma cota que eu pago da Rodobens, a administradora Rodobens, né? Eu estou pagando agora a 60ª venda, ou seja, é 100, o número 100, esse mês. Olha que pagar 100 parcelas. 60ª não, acho que é outro nome, não é? Bom. Centésima. Centésima. É centésima. Falei bobagem. 60ª seria 60, né? 60, mas legal. Eu paguei a 100ª parcela esse mês. E não fui contemplado até hoje. Mas porque também tem um conceito. Hoje eu não tenho a necessidade de contemplar para adquirir um imóvel. Mas você vê como é interessante, né? Quando eu peguei a cota, o crédito dela era de 210 mil reais. Eu acho que eu pagava 1.800 reais na parcela, alguma coisa do tipo. Hoje ela já existe um crédito corrigido, que eu tenho direito, né, no momento que contemplar, de 347.878 reais. Nossa, já foi. Então ela cresceu em torno de 140 Quase que dobrou, mil reais, né? Eu acho que deve ter corrigido aí uns 70%. E a parcela também, eu paguei parcela bem menor. Então, a somatória do que eu paguei, eu já consegui consumir a taxa de administração para não sentir, você tem esse valor disponível, mas e a taxa? Quanto você pagou? Quanto você já pagou até agora? 100 parcelas. 100 parcelas. E aí, a somatória dela... Claro que eu vou fazer a conta a R$ 2.600, que é a parcela que está hoje. Mas, na realidade, não foi isso que eu paguei. Aqui vai dar 260 mil. Não paguei 260 mil, paguei. Se eu for somar cada parcela, uns 180, alguma coisa assim, 170, no máximo, né? Então hoje, o interessante, R$ 2.060, R$ 2.600, é um valor absurdo. Graças a Deus, para mim, ele é tranquilo. Então, é importante o consórcio, você ter uma parcela que não vai te deixar em desespero, porque você não vai aguentar pagar a parcela, porque ela te incomoda a ponto de... O conceito do consórcio, aqui para mim, né, hoje... Claro que nem sempre foi assim, mas hoje é uma poupança forçada, mas se transforma em patrimônio. Que quando é um dinheiro que você compra um imóvel, coloca para alugar e com o aluguel você paga o restante das parcelas e tá tudo certo. Mas é um valor também que se eu não estivesse pagando, se eu não estivesse com ele comprometido, ali todo mês eu tenho que pagar R$ 2.600, no final do mês não sobra. Porque a vida é feita de camada, né? Eu costumo falar, tem quem vive com R$ 1.000 ao mês. Tem gente que não consegue viver com R$ 30 mil, se aperta, entra em dificuldade. Então, eu contive meu padrão de vida tendo compromisso de consórcio. Porque é natural que você vá melhorando de vida, você consegue ter ganho melhor. Mas se você não comprometer parcialmente o seu ganho, você vai aumentar seu padrão de vida. E se você aumenta seu padrão de vida, você não tem patrimônio. Aí eu digo assim, quando você vai perdendo a capacidade de trabalho, porque você envelhece e também começa a desejar a descansar, se você não tem um patrimônio para te segurar as broncas, né, os seus compromissos financeiros, aí o seu poder de trabalho também reduziu, você já não é a mesma pessoa, se torna lento. Aí é o inteirinho da sua vida que você não soube administrar, porque você também tem que saber administrar o valor que você ganha, né? Porque se você sair torrando ele mensalmente conforme ganha, complicado, né? Tem que saber, né? Tem que saber colocar o dinheiro para trabalhar para você. E o consórcio, ele é uma maravilhosa opção, porque como eu falei, dinheiro ele deteriora, ele deprecia, patrimônio não, imóvel não.
ele só valoriza. E pode te render também, né? Se tiver Pode. alugado, pode render. Poxa, obrigada, viu, Mário? Nada? Já acabou? Já, você acha que é mais legal a gente colocar mais alguma coisa? Eu sempre falo muito de alavancagem, né? Que é isso que a gente estava falando, de a gente transformar uma dívida, que as pessoas olham para a dívida como uma coisa ruim, e você usar ela como uma coisa boa, que é você usar o dinheiro dos outros. Eu gostaria de fazer essa colocação. Chegou um momento, assim, um período, isso é fato, um período da minha vida dentro do consórcio, que eu gostava de entrevistar, de vender para jovem, casal jovem, e convencê-los que eles tinham que entender, de fazer, vamos pôr novamente, o sacrifício de carregar o compromisso de uma parcela de consórcio, quer seja para automóvel, para imóvel, porque aquilo é muito benéfico. Vou dar um exemplo. Eu conservo cota de consórcio de automóvel porque é gostoso trocar de carro, além de necessário. Sim. Você vai dizer assim, mas é um dinheiro que não me retorna, né? Eu invisto num carro, ele não me retorna, é fato. Ele não é como um imóvel. O imóvel ele não deprecia, o carro deprecia, e rápido. Mas é gostoso trocar de carro, quando não necessário. Porque se ele estiver muito desgastado, muito rodado, ele vai começar a te apresentar problema. E aí se você esperar ele chegar a esse ponto para trocar, vai custar caro, porque você vai financiar, vai pagar quantos por cento ao mês de juros? E se você tiver a capacidade de embutir no seu compromisso mensal e ter lá uma parcelinha, faz um plano bem extenso, uma parcelinha mensal, que não vai te incomodar, você está se programando para o dia que você precisar trocar esse carro. Se as pessoas conseguissem ter a educação financeira para esse tipo de situação, olha, a vida fica tão mais tranquila. Porque assim, você mantém lá, vai pagando essa cota de consórcio, mais hora menos hora, ela vai contemplar. Aí no instante que contempla, até te sobra dinheiro, porque você diz assim, dependendo do crédito lá que você tem de direito, você somando com o preço do seu carro, acaba até sobrando dinheiro. Você fala, olha, eu tive uma surpresa, fui contemplado, vou pegar um carro zero, ainda vou pôr dinheiro no bolso que vai sobrar do meu carro, que é suficiente para sobrar para o carro que eu estou trocando. Exatamente, né? E a troco do quê? Aí eu deixei de comer 2 pizzas por mês. A pizza é caro pra caramba, né? Sim, Paga 70 pau cada pizza. Então, tipo assim, é modo de falar, né? Você deu um apertozinho a mais, foi num restaurante, ao invés de pegar um prato de R$ 400, pegou um prato de R$ 200. Então você deu uma segurada para poder conseguir pagar a parcela mensalmente. Porque é isso, né? Você pode ver, você pega um cardápio de um restaurante, você tem lá a opção de prato de R$ 400, R$ 500, mas você tem a opção de um prato de R$ 150. Olha os pneus do carro que você tá deixando lá, né? E o padrão e aquele negócio, você acostumou com um padrão mais elevado, você não admite mais retroceder. Você não retrocede. E com isso, o que acontece? Então aquela história que eu estava colocando, tem gente que vive com R$ 1.000 ao mês, a gente conhece, né, pessoas que vivem, e tem gente que não consegue viver com 30. Por quê? Porque o padrão de vida dele elevou ao ponto de que já está nesse custo. Eu estou fazendo um exemplo, mas tem padrões muito maiores, né? Muito maiores, né? Padrão de vida não tem fim. O e o consórcio, ele faz com que ele faça você se conter nesse gasto, né? É uma poupança forçada. É uma forma que você... E quando você se acostuma até ela, você não abre mão. Hoje eu não preciso, mas eu tenho. Mas é bom para os meus costume, filhos. É a educação financeira. E eu eduquei meus filhos, né? E você entrou nessa. Você não tinha essa educação, não admitia, não queria ter esse compromisso. Mas você vê como foi benéfico para você? Com certeza. O meu primeiro apartamento eu paguei com consórcio. O segundo apartamento eu paguei com consórcio. E o terceiro apartamento, que é, ou na verdade, porque aqui é casa, né? Aqui agora você já partiu para um patrimônio para gerar renda, isso. né? Tá para gerar renda. E assim, eu pago outros, Mário. Esse que faturou agora o apartamento da Vila Mariana, ele já está faturado, mas eu tenho mais 3 cotas que eu pago para o próximo apartamento. Tá, e assim vai. Você vai crescendo, porque você vai gerando renda. Essa renda vai te ajudando você ter esse suplemento. Exatamente. E a ideia é crescer, né? Para quando chegar bola lá, de neve. Vai crescendo, e é muito bacana. Aí tem pessoas que perguntam para mim, caramba, né? Assim, a pessoa logo joga que você teve sorte para chegar. Não, eu acho que eu tive uma conduta de conter meus gastos para poder direcionar para investimento. E esse investimento hoje reflete, né, no benefício que eu tenho aí, né, o imóvel, né, o patrimônio que eu consegui construir, ele traz retorno financeiro. Eu nunca paguei INPS para aposentar, nunca confiei em governo nenhum. Não quero dizer o governo atual, mas eles vão procurar eles vão sempre procurar te dar o retorno mínimo possível. E se puder não te dar retorno, não vai dar retorno. Então eu criei a minha aposentadoria com
Imóvel. Eu tenho aluguéis. E esses aluguéis é minha aposentadoria. Eu tenho orgulho de dizer, olha, lá atrás eu resolvi, eu não vou pagar NPS, eu não vou pagar aposentadoria, eu vou me aposentar por minha conta. E correr atrás. Mas eu fui determinado. Eu acho que quando você se determina, você faz. E aquele negócio, eu tinha uma família que dependia de mim. E quando é assim, as pessoas se mexem, correm atrás. Porque o mercado é carente de pessoas comprometidas, dedicadas, que são honestas, né? Você pega um empresário e você vai perguntar para ele, escuta, o que mais você precisa? De pessoas capacitadas e honestas. Porque profissionais de qualquer tipo tá cheio, né? Isso não interessa para o empresário. Agora uma pessoa, né? Eu sempre falei isso pro Lucas, meu filho. Você pode ficar tranquilo. Eu vejo que você é um cara dedicado, eu vejo que você é um cara responsável, comprometido. As empresas precisam de pessoas do seu tipo. Não é você que precisa das empresas. A empresa é carente desse perfil de pessoas. Estou falando bobagem? Não, verdade. Se você pudesse voltar atrás e falar pro Mário novinho, que estava começando com consórcio, o que você falaria? É muito difícil, porque, veja, não é o mundo não é o que é hoje, né? Com a chegada da informática, depois com a internet, mudou muito. Eu julgo, como eu tenho uma vida vitoriosa, eu me sinto vitorioso, eu não fiz nada de errado. Claro que eu não fiz pensando em enriquecer, em ficar bem de vida. Não. Eu fiz pela necessidade, o que acabou resultando em vitória, né? Graças a Deus. Mas muito dedicado. Eu nunca acordei de manhã, não estou disposto a ir hoje. Hoje não estou me sentindo bem. É bem diferente. Daí a dona Lourdes, você pode questionar ela. Até hoje eu não consigo permanecer na cama depois das 5 horas. Eu tive uma vida muito comprometida, assim comigo mesmo. Sempre me cobrei muito. Bom, obrigada pelo seu tempo, Obrigado pela sua disponibilidade e por todas as vezes que você tem paciência de me ensinar alguma coisa. Não é ensinar, né? A gente só dá como exemplo, né? Dizem que a educação de um filho não é mostrando, não é falando, né? É dando exemplo, né? Porque eu acho que você segue, né? De ver, teve bons resultados, conseguiu vencer na vida. Você acaba, querendo ou não, você acaba seguindo, né? Você sabe que são exemplos. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu tenho oportunidade. Meu avô, meu pai, eles nunca ficaram em bar. Não, Meu avô sempre trabalhou. Até quando ele estava velhinho. Quando ele não estava trabalhando, meu avô trabalhava com marcenaria, ele colocava a porta, né? Então ele era marceneiro. Quando ele não estava fazendo isso, ele estava fazendo as caixinhas dele lá de porta-joia, as coisinhas de madeira. Ele era um artista, mas era a coisa mais linda, as coisas que ele fazia. Ele trabalhava por conta. Fazia também. Meu pai trabalhou também a vida inteira super bem, nunca ficou em bar, nunca fez nada, coisas erradas. Não traz futuro o a Lucas, ninguém, né? que é o meu marido, também não é um cara de ficar em bar, não é um cara de largar a família para ficar fazendo coisas erradas, de chegar... Mas ele também nunca assistiu o pai dele fazer isso, né? Isso que é bom, né? Que mais homens possam ver e se espelhar e aprender a ser homens como vocês. Então é a somatória de detalhes, de comportamento de vida que traz você ao sucesso, né, Lúcia? Porque tem muita coisa que realmente te leva pra... sim, eu tô aqui, talvez eu falhei muito de não citar, mas por detrás disso eu tive uma esposa que sempre foi um pilar maravilhoso em minha vida, sempre me impulsionou muito. Sempre me deu muita força, porque é difícil, né? O seu dia a dia, o seu trabalho, como a gente diz, é uma luta, é assim. Mas se você chega em casa e não tem um apoio, não tem uma pessoa ali te motivando, te incentivando, é complicado, né? Eu tive sempre de maneira muito forte. Ela é uma pessoa que sempre acreditou em mim, sempre me deu muita força. E a energia que eu recebi dela sempre foi... Sabe aquela coisa que às vezes você duvida de você? Claro Será que eu sei. consigo? Será que eu consigo? A pessoa olhar pra você, imagina, você é super capacitado. Vai pra cima que você... E quando ela olha pra você, ela faz isso comigo. Quando ela olha pra você e fala assim, eu acredito em você. Gente, é um negócio que você olha assim, uma coisa que... agora eu tenho que fazer. É bem por aí. Acredita em mim. E acontece de fato, é isso. Ela faz. E você sai dali, porque é isso, você só precisa disso, é de receber um impulso, um empurrão. Vai que isso é bom. É isso né? aí. Que bom. Obrigada, meu irmão. Imagina.